Olá, paz do Senhor Jesus, seja com você e com toda a sua casa. Estamos aqui mais um domingo, falando da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, para que a gente possa guardar essa palavra no decorrer da semana, no que quer que venha acontecer, que só Deus sabe essa semana, É um presente aí que está Deus reservando para nós não sabemos o que vem, porque só Ele sabe o futuro, mas possamos estar, o que quer que seja que aconteça, que possamos estar firmados na palavra de Deus, Boa noite, a paz do Senhor, já ver as pessoas estão chegando, Todo domingo, nós estamos aqui no Facebook ao vivo e essa palavra fica salva no nosso canal do YouTube, que é o Shekinah Petrópolis, lá no YouTube também, Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um texto que tem muito a ver, com o que está acontecendo hoje em dia, que é Ezequiel 37. Vamos lá? Nós vamos ver Ezequiel 37 e nós vamos ler do 1 até o 14, ok? Vamos lá, Ezequiel 37, do 1 ao 14. Vou colocar meu amigo aqui e vamos lá. E está escrito assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar no meio deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos terminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis. Vos estabelecerei a vossa própria terra, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? A paz, Neninha, Deus te abençoe. Graças a Deus. Então, queridos, olha que palavra. Nós vemos aqui um cenário, uma visão que Deus deu a Ezequiel, que é a visão do vale de ossos secos. Olha que interessante. Veio sobre mim a mão do Senhor, ou seja, sobre Ezequiel veio a mão de Deus. E a mão de Deus mesmo levou Ezequiel para o meio dessa situação. Ou seja, ele está falando aqui: ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem colocou Ezequiel no meio dessa situação foi o próprio Deus. Por quê? Porque Deus queria mostrar uma coisa. Essa situação que estava acontecendo, que Ezequiel viu, um vale de ossos secos, Deus estava falando sobre a nação de Israel, sobre a situação política da época de Israel. Era um vale de ossos secos, uma situação desesperadora e completamente sem esperança.
E isso traz muitos ensinamentos para nós, não só para a vida que nós temos vivido hoje, não só como nação, mas também para a nossa vida particular. Nós, cada um, né? Cada um tem um cada um, como diz minha prima, cada um com seu cada um. Mas Deus, todos nós passamos pelos nossos vales também. E no coletivo, mas no individual também, às vezes a gente passa por vários ossos secos. E aí essa palavra é para nós, para que a gente possa puxar para a gente, como diz meu pai, ou né, ouvir a palavra do Senhor com a enxada. É para mim, né? Então vamos lá. E aqui está dizendo no versículo 1, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E às vezes a gente está se vendo nessa situação. Será que a gente vai ter, no meio da situação que a gente está, cheio de ossos secos, com a situação que parece que não tem saída, será que a gente vai ter a mesma postura de Ezequiel ou não? Vamos ver qual foi a postura dele. Porque olha só, o que acontece? Primeiro, o Espírito de Deus colocou ele no meio dessa situação. Mas olha que interessante, no versículo 2, ele não ficou no meio. Deus o fez andar, olha só. E me fez andar ao redor deles. Deus falou, botou ele lá e falou assim, olha, mas agora você anda. Se move, se mexe, se levanta. Não é para ficar parado, acomodado, não. Se levanta. E me fez andar ao redor deles. Deus quer nos mostrar outra perspectiva. Às vezes a gente está vendo só os ossos secos, mas Deus está querendo nos mostrar a perspectiva de toda a situação para que a gente veja. E quando a gente levantar e andar, talvez a gente vai ver uma cena ainda pior. Só que é para poder ver o milagre de Deus. Olha só. Porque quando ele fez andar, antes ele tinha visto um vale que estava cheio de ossos. Só que quando ele começou a andar, olha só o que ele viu. E me fez andar deles e eram muito numerosos. Ou seja, na primeira ele nem tinha ideia de quão numeroso eram os ossos secos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Primeiro ele viu que era um vale de ossos. Só que quando ele começou a andar, ele viu que a situação era pior ainda do que parecia. Porque eram muitos e estavam sequíssimos. Ou seja, uma situação completamente sem esperança. Sem solução. Tudo morto, acabado. E aí, olha só o que acontece. Então me perguntou. Agora, o interessante é que Ezequiel, nessa situação, ele estava vendo essa situação, mas em todo o tempo ele estava em comunhão com Deus. Deus falou com ele o tempo todo. O ouvido dele estava ligado em Deus. Ele estava na posição para ouvir a Deus. E Deus falou com ele. E olha só o que Deus perguntou a ele. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ou seja, primeiro você viu um vale. Você estava ali no meio, você viu que era um vale de ossos secos. Quando você começou a andar, você viu que era uma multidão e estavam sequíssimos. Agora eu te pergunto, pode reviver? Que pergunta mais, né? Se a gente fosse responder no meio lógico, humanamente falando, sem fé nenhuma, o que falaria? Senhor, claro que não. O Senhor não está vendo que está tudo morto, pai? Mas foi isso que Ezequiel falou? Olha o que Ezequiel falou. Interessante que essa atitude de Ezequiel me faz lembrar a atitude de outros que receberam o chamado de Deus. Seja feita a tua vontade, Pai. O Senhor sabe, Pai. Olha a humildade, né? Ele vira e fala assim, Senhor, final do versículo 3, Senhor Deus, tu sabes. Ele não sabia, mas o Senhor sabe. Nesse vale de ossos secos que você está passando e eu estou passando, Deus pode fazer reviver? Deus pode fazer o impossível? Senhor, tu sabes. Tu sabes, se for da tua vontade, o Senhor vai fazer. Se não for, o Senhor não vai fazer. Mas tu sabes de todas as coisas. O Senhor é Deus. O Senhor é o Senhor Deus. Aleluia. Né? Então está dizendo aqui isso. Dize-me, versículo 4. Disse-me ele. Aí olha a orientação que Deus dá. Ele continua em comunhão. Os vales de ossos secos ainda estão ali. Os ossos continuam secos. Mas Deus continua falando com ele. Ele está atento ao que Deus está falando. E Deus fala, olha, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Qual é os ossos secos que você está passando? Qual é os ossos secos sequíssimos que nós estamos passando? Qual é o milagre que nós estamos precisando? Né? Então, a gente precisa declarar a palavra de Deus sobre isso. É na família?
Ore, não precisa, como eu falei semana passada, se você está numa situação em que as pessoas que estão ao seu redor não creem, você não precisa nem abrir a boca para falar alto, mas você pode profetizar em espírito. Profetizo a minha família, ouvi a palavra do Senhor. Profetizo no meu emprego, ouvi a palavra do Senhor. Profetiza a bênção sobre a minha nação, ouvi a palavra do Senhor. O poder está onde? Na palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor, é esse o poder que nós precisamos, queridos, para transformar o milagre que você e eu precisamos, o milagre da salvação, da cura, da restauração, né, da restauração no financeira, no problema conjugal, na saúde, nos relacionamentos, no retorno à santidade, à vida de comunhão com Deus, o que quer que seja a nossa necessidade que estejamos passando, ouvir a palavra do Senhor. O segredo, o mistério está onde? Ouvir em nome de Jesus a palavra do Senhor. Abrir os ouvidos. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça. Como é que vai ouvir se não for falar, se não for pregado? Ouvir a palavra do Senhor, a gente precisa profetizar. Ouvir a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Assim diz... Isso mesmo, precisamos praticar o que está escrito. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Isso mesmo. E a gente precisa falar para que eles ouçam. Né? A palavra do Senhor diz, como ouvirão se não há quem pregue? Então a gente precisa falar, profetizar o que? A palavra de Deus. O que é profetizar? Voltou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa conexão aí vai ficar boa. Vamos lá, vamos continuar. Então, queridos, olha só. Continuando aqui, né? A gente precisa pregar o evangelho em nome de Jesus, né? Profetizar a palavra do Senhor, porque o poder está nessa palavra. Eis que farei quando a gente fala a palavra. Olha como o Espírito de Deus age em conjunto com a palavra. Está escrito no versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, a essa situação impossível. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. A palavra de Deus atua junto com o Espírito de Deus. São inseparáveis, inseparáveis. E aí quando profetiza em obediência, está ligado, está ouvindo, está obedecendo, está em obediência, falou em nome de Jesus, tem que acontecer. Tem que acontecer. Farei entrar o Espírito em vós e vereis. Porém, olha só o que Deus fez, queridos. Porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Isso, queridos, claro, é uma visão, é algo espiritual. Como eu falei, se você for pesquisar a respeito, está falando sobre a nação de Israel, naquela situação que estavam sequíssimos, sem esperança. E aí, o que Deus fez numa situação sem esperança? Profetizando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, vivendo em santidade, porque o profeta, ele vivia em consagração a Deus em santidade. Olha o que aconteceu. Profetizei segundo me for, versículo 7, me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído. Começa o barulho. Quando a gente está em obediência, no mundo espiritual, começa o mover de Deus, começa o barulho. O barulho às vezes vai incomodar. O barulho às vezes vai incomodar algumas pessoas. Mas olha só, houve um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. O milagre começou a acontecer, mas já estava feito? Não. Era necessário continuar. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia o Espírito. A coisa parecia que estava funcionando, mas ainda a obra estava completa? Não. Não tinha a ação do Espírito ainda. Quer dizer, o Espírito já estava agindo, mas eles não tinham o Espírito ainda. A vida não estava agindo, não estava fluindo. Ainda estavam mortos. E aí o que acontece? Ele continua ligado ouvindo a palavra de Deus. Então o Senhor disse, profetiza agora ao Espírito. Preste atenção. Primeiro se profetizou a situação. Impossível de acontecer. Agora ele já não estava mais profetizando a situação. Ele já não estava falando em direção à situação, ele já estava falando ao Espírito. Queridos, está escrito em vem dos quatro ventos ao Espírito. Quando fala dos quatro ventos, está falando dos quatro cantos da terra. Se você for olhar o Gênesis, fala que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Sobre toda a terra. E aí, a esse Espírito Santo, poderoso, maravilhoso, que paira sobre toda a terra, Ezequiel começa a clamar.
Ele começa a clamar: vem dos quatro ventos, ó Espírito, de onde for, Senhor, venha, Senhor, venha sobre essa ação, venha sobre essa situação, Senhor. Assopra, Senhor, em nome de Jesus, assopra, Senhor. Assopra sobre esses mortos, porque os ossos já se juntaram. Parece que as coisas começaram a acontecer, mas ainda não tem vida. Está tudo parado, Senhor. Começou um movimento, mas está tudo parado, Senhor. Completa a sua obra, Senhor. Sopra do teu Espírito, Senhor, sobre esses mortos para que vivam. E olha o que acontece. Profetizei como me ordenara. Olha a obediência. A gente vê o tempo todo obediência, obediência, obediência. E o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Aleluia. Glória a Deus. Um exército sobre... Deus fez de ossos sequíssimos um exército numeroso e poderoso. De uma nação que estava completamente destruída, Deus fez uma poderosa nação. E isso a gente vê realmente que aconteceu no povo de Israel. Você veja até mesmo na nossa, algo contemporâneo, no nosso tempo mesmo. Era uma nação que estava completamente dispersa, Deus trouxe, e Israel, olha só a potência que é hoje. Olha os ossos secos. Olha Deus agindo. Se Deus fez isso com uma nação, como é que não pode fazer com a sua vida e com a minha? Já parou para pensar? Porque que eu e você não cremos nisso? Porque nos afastamos da palavra. Não ouvimos a palavra do Senhor. Observa que desde o começo, ouvi ossos secos. Ouvi. Se nós não estamos ouvindo, como que os ossos secos ouvirão? Precisamos ouvir a palavra do Senhor. E aí, em versículo 11, e me disse o Senhor, não parou por aí não. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos terminados. Hoje em dia, queridos, estamos muitos assim, Senhor, estamos todos terminados. Não, acabou a nossa esperança, estamos sem esperança. Muita gente está sem esperança na vida em comum, como um país, como uma nação, como uma cidade, como um estado, mas também sem esperança na vida. Queridos, nós temos um Deus de vida e vida em abundância, aleluia, em nome de Jesus. Precisamos estar atentos a isso. Que Deus é esse que estamos servindo? É esse Deus de Ezequiel. É o Deus de Israel, de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus da Daniela, o Deus do Soares, Deus Alzira, Deus da Leinha, Deus do André, Deus de você que está ouvindo. É o teu Deus. Já parou para pensar? O Deus, queridos... É como eu falei, olha para a nação de Israel, olha o que Deus fez. Era um povo que foi disperso, perseguido, sofreram um holocausto, voltaram para sua terra e hoje são uma nação potentíssima, super potente. E olha só que Deus fez com uma nação, Deus moveu no planeta. E trouxe de volta, e olha a potência que eles são. Você acha que Deus não pode agir na minha e na sua vida? Por que nós falhamos? Porque nos afastamos da palavra de Deus, deixamos de ouvir a sua voz, de ter comunhão no Espírito, queridos. Volta, Israel, volta. Você é Israel de Deus, eu sou também. Vamos voltar ao Senhor, voltar ao primeiro amor, voltar ao temor do Senhor. Retorno à santidade, tem até um livro que fala sobre isso. Vamos voltar ao Senhor, voltar ao Senhor. É tempo de voltar. Olha só. Versículo 12, portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, povo meu. Deus está falando com quem? Com o povo dele. Você é povo dele? Eu sou? É para nós essa palavra. Deus quer nos tirar da nossa sepultura. Talvez a nossa vida está assim seca, foi se secando. Mas olha só, Deus quer trazer a vida. Deus quer colocar nervos, quer juntar os ossos, Deus quer colocar nervo, trazer a vida de novo, soprar o sopro de vida. E aqui fala, olha, abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, povo meu. Porém em vós o meu Espírito. O Senhor promete colocar sobre nós o seu Espírito. E nos últimos tempos, Joel 2 diz que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a sua carne. Ó, se belisca aí, sentiu a carne? Então,
Profetiza esse espírito, vento dos quatro, né? Vento que vem dos quatro cantos. Espírito de Deus vem sobre mim. Sopra sobre mim. Sopra sobre mim. Invoca o Espírito Santo. Porém, vós, meu espírito, vivereis, e estabelecerei a vossa própria terra. Deus tem uma terra para nós. Ele tem a terra celestial, a Nova Jerusalém. Mas aqui na terra, enquanto estamos aqui, Deus também tem uma terra para você e para mim. Ele tem um propósito na nossa vida enquanto estamos aqui. Essa promessa aqui de Deus estava falando da situação, inclusive, do país mesmo, da nação, aqui na terra. Então, Deus tem um propósito para você e para mim aqui na terra. Mas esse propósito não tem como se cumprir plenamente se eu e você não estivermos ligados ao Espírito Santo. Se não invocarmos ao Espírito, se não estivermos conectados à palavra em temor e tremor, queridos. Preste atenção nisso. Então, porém, sobre vós, meu espírito, vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Estabelecerei na vossa própria terra. Deus quer nos estabelecer, nos firmar no propósito dele. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus que faz e cumpre. Ele promete e cumpre. Ele diz e faz. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus. Você crê nisso? É isso que Deus tem para nós, queridos. É isso. Nós precisamos, você precisa parar. E onde você está? Na situação que você está. É doença? É problema na família? É problema de financeiro? É sua vida espiritual que fraquejou, que você perdeu o primeiro amor? O que está acontecendo? Que vale de ossos secos é esse, querido, que você está passando? Mas aí hoje, o Espírito Santo está falando, filho, está aqui, olha. Filho, poderão reviver esses ossos aí na sua vida? Essa situação pode reviver? Você pode voltar para o primeiro amor? Você pode ficar curado? A porta pode se abrir para você? Pode haver uma transformação aí na sua vida? Na sua casa, na sua família? Senhor, tu sabes. Tu sabes. Primeira coisa, ouvir o que Deus está falando. Buscar comunhão com Ele. Segunda coisa, ser humilde. Senhor, tu sabes. O Senhor sabe o propósito que o Senhor tem na minha vida. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Em seguida, obedecer, profetizar, falar a palavra. Para você falar a palavra, você tem que conhecer a palavra. Passe tempo meditando na palavra de Deus, para você poder profetizar. O Espírito Santo vai te fazer lembrar a palavra que você precisa orar. Quando a gente ora a palavra, você está recebendo o carimbo de Deus, está confirmado. Ele orou a palavra. Tudo que pedimos em meu nome, de acordo, né, se a gente ora de acordo com a palavra de Deus, em nome de Jesus, está selado, selou. Então, queridos, profetiza, ouvir a palavra de Deus. Né? E aí, queridos, a situação vai começar a mudar. A gente vai começar a ouvir o barulho do agir de Deus. Os ossos começam a se juntar. Os nervos começam a crescer. Vem a carne, a pele. Só que aí, às vezes, isso não significa que a vida já está. Ainda falta mais. A gente precisa não mais orar sobre a situação, mas clamar pelo Espírito Santo. Clamar, eu tenho falado muito da importância da gente invocar o Espírito Santo. Invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes. Não tem como o Senhor te mostrar coisas grandes e profundas se não for pelo Espírito de Deus. E por isso eu preciso invocar o Espírito de Deus. Clamar a presença dele na minha vida em nome de Jesus de noite. Acordei de manhã. Já pedi a minha presença do Senhor, do Espírito Santo, de noite a mesma coisa. Durante a semana, você e eu precisamos pedir isso, querido. É o combustível da sua fé e da minha. É a palavra e o Espírito. Não tem carro que é flex, né? Gasolina e álcool, né? Às vezes até gás também. A gente também é palavra e Espírito Santo. Aí tem oração também, você tem que estar em oração, firmado na palavra e com a unção do Espírito Santo. Aí, ó. Daqui a pouco é tetrafuel. Então, nós precisamos estar firmados, né? Para nossa fé ter combustível. É isso que a gente precisa, né? E aí, queridos, quando a gente vê, a gente já começa a profetizar pelo Espírito Santo, clamando a operação do Espírito Santo, aí continua, olha só. Aí vem, e Deus faz daquela situação que estava morta. Deus faz um exército poderoso. Sabe o que um exército faz, querido? Luta. E vence. Porque se estiver
debaixo do poder de Deus, esse exército, queridos, é um exército vencedor. Esse exército que Deus mostrou a Ezequiel, que era um vale sequíssimo, Deus fez do nada, do podre, do que não tinha esperança, um exército vencedor. Como eu dei exemplo, olha para Israel. Uma nação que foi massacrada, passou por um holocausto, marcada, traumatizada. Deus trouxe de todos os cantos da terra, de volta para Israel. E olha a potência que eles são hoje. Olha a potência. Olha o que Deus fez de um vale seco. O que Deus fez? Você acha que Ele não pode fazer na nossa vida, queridos? Não pode fazer na sua vida? No seu vale de ossos secos? Eu acho que o nosso vale é menor do que de uma nação, não? Da nação de Israel. Queridos, Deus é esse poderoso. Ele transforma o que estava morto num exército pronto para vencer. É isso que Deus quer fazer na sua e na minha vida. Talvez essa semana você passou por embates tão grandes que você já estava tão enfraquecido que já estava se sentindo um osso seco, sem esperança. Mas agora, nessa noite, o Senhor está te fazendo lembrar dessa palavra. Sabe para te dizer o quê? Filho meu, você pode reviver? Senhor, tu sabes. O Senhor é o Espírito de vida. E vida em abundância. Você só precisa receber, o sopro de vida do Senhor. O sopro do Espírito. Observa, queridos, que se a gente for olhar lá em Gênesis, quando Deus criou o homem. Deus criou o homem e a mulher, né? Ele fez ali o do barro. Já estava ali feito, mas Deus soprou o sopro, o fôlego de vida. É esse o sopro que a gente precisa, querido. Do fôlego de vida de Deus. É isso que a gente mais precisa. Eu tenho falado muito aqui sobre a gente buscar o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não somos nada. Nada. Mas com o Espírito, com o sopro do Espírito, basta uma palavra do Senhor. Uma palavra. Queridos, você observa uma coisa? Vou te falar. Sabe o que é a palavra? Eu estou falando aqui muitas palavras para você. Você sabe por quê? Que você consegue entender? E por que as palavras existem? Não existe palavra sem fôlego. Para a palavra sair, é preciso que o meu fôlego, o ar, passe por aqui, vai passar pelas minhas cordas vocais. E aí você vai ouvir essa palavra. Palavra sem fôlego não existe. Você lê isso daqui, sem a ação do Espírito Santo. Não é nada. Nós precisamos da palavra de Deus. A palavra já é o fôlego de Deus. Você parou para pensar nisso? Essa palavra já é o fôlego de Deus. O fôlego que você precisa de renovo na sua vida já está aqui, o sopro de Deus. É a palavra de Deus. Você vê que em Ezequiel 37, o tempo todo a gente vê, disse o Senhor, é a palavra do Senhor. E aqui falando, sopra Espírito Santo. Foi a palavra foi o sopro do fôlego de vida, aleluia. É isso que você precisa entender. Está se sentindo fraco, precisa do fôlego do Senhor? Leia a palavra. A palavra é o fôlego. É o fôlego que saiu do Senhor, que está aqui para te trazer o ânimo que você precisa, a vida que você precisa, para trazer a vida a esses ossos secos que você está vivendo aí também. Amém? Você crê nisso, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor eterno, todo-poderoso, Pai. Que tremendo, Pai, é a revelação da Tua palavra, Pai. Te damos graças pelo fôlego de vida, o fôlego de vida que temos, Senhor, através da ação do Teu Espírito Santo na leitura da Tua palavra, porque sem a Tua palavra jamais conheceríamos o Teu Espírito e jamais teríamos esse fôlego, Senhor, esse ânimo. Pai querido, como precisamos desse, quando estamos cansados, Senhor, quando corremos muito, Senhor, muitas vezes nos falta o ar. Talvez as pessoas que estão me ouvindo já caminharam tanto, Senhor, e passaram por terrenos tão difíceis, que estão, Senhor, sem fôlego, mas estão cansadas, Senhor, que chegam a estar sem fôlego. Sopra o fôlego de vida, Senhor. Sopra, Espírito Santo, o fôlego de vida.
o renovo espiritual, Pai. Derrama do óleo do Espírito Santo o fôlego de vida, Pai. E aviva, Senhor, o exército do Senhor na nossa casa, na nossa cidade, no nosso trabalho, Senhor, na nossa nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, invocamos a ação do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, adoramos. Te glorificamos, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Entrego nas tuas mãos as nossas vidas, a família de cada um que está ouvindo, o Senhor, o vale que cada um está passando. E em nome de Jesus, vento que vem dos quatro cantos, o Espírito Santo sopra sobre os vales de osso seco da nossa vida, Senhor. E traz a vida, para que sejamos um exército poderoso, Senhor, cheio do Espírito Santo, vencedor, em nome de Jesus, para lutarmos firmemente, Senhor, na Tua presença, diante do Senhor, até a vinda do Senhor, onde estaremos eternamente na glória te adorando. Oramos, Senhor, te agradecemos no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Senhor, eu louvo o Teu nome por esse dia, por essa palavra, por essa revelação. Queridos, olha que tremendo, na hora que eu estava orando, o Senhor hoje me deu uma experiência. Eu saí para caminhar com meu filho. O meu irmão é maratonista, eu não. Eu mal caminho, não é? Eu sou bem mais sedentária. Mas hoje eu quis caminhar. O meu filho vai participar de uma corrida. Eu falei, eu vou caminhando, vou fazer o mesmo percurso. Você vai correndo, eu vou caminhando. E eu fui tentar, em alguns trechos eu tentei correr. Tinham ladeiras, descidas, né? E sabe o que aconteceu, queridos? Me faltou fôlego. Na verdade, quando eu caminho, quando eu corro, eu tenho uma grande dificuldade com a minha respiração. E me faltou fôlego, me faltou ar. E eu fico muito cansada. E tem hora que dá vontade de parar, porque eu tô cansada, eu tô sem ar. E aí, queridos, agora, lendo essa palavra, me fez isso. Me fez atentar para isso. Às vezes, na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, a gente tem tanto altos e baixos, tantas subidas e descidas, que falta o fôlego. Chega uma hora, a vontade que dá, você parar onde você tá. Deitar ali no chão, sentar e respirar, porque você não tem mais ar. Tão cansado que você está. E às vezes espiritualmente a gente está assim. Eu não sei por quantas subidas e descidas você tem passado na sua caminhada espiritual. Talvez você esteja assim sem fôlego. Mas clame esse fôlego do Senhor na sua vida. Esse renovo. E aí, queridos, talvez você esteja nesse meio, parado, cansado, vendo todo esse vale de ossos secos. Mas o Senhor está te fazendo andar. E Ele vai te fazer andar ao redor. Ele vai te tirar do meio dessa situação. Vai te fazer andar ao redor. Você vai ver coisas que você não estava vendo. Você vai como Ezequiel. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai profetizar a palavra do Senhor. E você vai profetizar o fôlego do Senhor, que vai te dar o renovo que você precisa, em nome de Jesus. E você vai ser mais do que vencedor. E vai testemunhar isso para todos verem como hoje nós vemos o poder de Deus agindo na nação de Israel. Em nome de Jesus, porque você e eu somos Israel de Deus. Israel espiritual de Deus. Você crê nisso? Que Deus abençoe a sua vida. Você também, Leninha? Graças a Deus, né? Mas o Senhor é o que nos renova, né? Queridos, que você tenha uma semana, que nessa semana você possa ver. Essa palavra vai ficar salva aqui no canal, né, na página do Facebook, mas também vai ficar lá no YouTube. E aí, queridos, durante a semana, cansou, ficou sem fôlego. Ai, Senhor, a batalha tá difícil, Pai, eu tô cansado, eu não tô aguentando. Ouça essa palavra de novo. Invoque o poder do Espírito Santo. Invoque o fôlego de vida do Senhor em nome de Jesus e seja renovado pelo poder do nome de Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor. E você tenha na sua mente isso. Que você vai ser um exército sobremodo, né, numeroso, forte. Um exército forte na presença do Senhor. Que vai ser estabelecido pelo Senhor, como está aqui no versículo 14. Na sua própria terra, naquilo que o Senhor tem para você. E você vai saber que o Senhor é o teu Deus. Amém? Deus abençoe ricamente a sua vida. Muito obrigado por ter estado até aqui. Domingo que vem, em nome de Jesus, estaremos mais uma vez meditando na palavra do Senhor. Tenha uma semana gloriosa na presença do Senhor, cheio do fôlego de vida do Senhor. Até semana que vem. Fique na paz.